Qual é o sinal que o presidente Bolsonaro diz aguardar do povo brasileiro? Eu estou aguardando o povo, dá uma sinalização. Todo mundo quer saber qual é essa sinalização. E essa é a grande interrogação que tem latejado no peito de todos os patriotas desde que ele disse isso em alto e bom som. E esse vídeo vai te mostrar exatamente isso. Por isso ele é muito importante. Eu ouso te dizer que ele é um dos vídeos mais importantes da história política do Brasil. Assista até o final com muita atenção, porque você vai ver que isso que está aqui gravado pode mudar o rumo da política nacional. Vai mudar as nossas vidas. Agora só vai depender da nossa reação. Para esclarecer isso, antes nós temos que entender para onde o Brasil estará caminhando se nada for feito por nós. E eu te digo isso. Para sermos livres, antes nós temos que conhecer a verdade. Quando essa doença maldita se espalhou pelo mundo, tudo entrou em colapso. E o Brasil, por conta da oposição ao governo estabelecido, devido ao jogo de interesse politiqueiro, todos os setores da sociedade foram afetados de forma, e vem sendo afetados de forma esmagadora. Nunca antes na história do Brasil a gente teve um presidente como esse que impedisse a profunda corrupção política que sempre nos esfolou. Bolsonaro tem sido uma pedra gigantesca no sapato desses velhacos, que mandava dinheiro até para a ditadura e escondia uma parte deles na cueca. E o infeliz alastramento dessa doença vem sendo usado como uma arma política para colocar o Brasil de joelhos, na pretensão do quê? Do povo se voltar contra o presidente. Tudo é culpa dele, né? Então vão culpar ele pela crise na saúde, pelo colapso social, pela crise econômica, pela crise do desemprego. E a extrema imprensa, né, que perdeu a teta dos governos anteriores. Como não tem mais teta, não estão mamando mais, o esporte dele também é atacado. Hoje, de forma vingativa e mentirosa, manipuladora, distorce fatos, tenta mudar tudo para quê? Para afirmar como uma narrativa verdadeira todo esse plano maquiavélico que vem vitimando o povo brasileiro. O STF, que deveria ser o nosso supremo guardião da Constituição Federal, paradoxalmente vem agindo ao contrário disso. E desde que Bolsonaro assumiu, os caras vêm desempenhando um ativismo político nojento contra o presidente. Rasgam a Constituição e gospem na cara do povo. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, esses superpoderes que o Supremo deu para governadores e prefeitos, tem na base da canetada, simplesmente ignorando, rasgando, jogando no lixo o artigo 5º da nossa Constituição Federal. Numa manobra jurídica, eles diminuíram a competência privativa do presidente Bolsonaro, reduzindo de forma muito maquiavélica. E aí o que? Numa estratégia eles ampliaram poderes de prefeitos e governadores, transformando os caras em pequenos ditadores, que não se cansam de decretar medida restritiva ineficaz, abusiva e, sobretudo, inconstitucional. E o que é pior, tem um propósito aí. O propósito oculto é fechar o comércio, que vai gerar desemprego, que vai gerar uma crise econômica, que gera fome, e o povo se revolta, e a culpa é de quem? Lógico, do Bolsonaro. Com direito à manchete, apoio de toda a extrema imprensa. Isso é uma tentativa de derrubá-lo antes da reeleição. É importante a gente entender esse cenário. E não adianta também os tais checadores de fato carimbar essa informação como falsa, tá? Porque eles fazem parte da mesma laia que a extrema imprensa. É só uma nova geração de mentirosos e manipuladores num jeitinho diferente. Tudo isso é uma grande jogada diabólica justamente contra o homem que desde março de 2020 vem avisando. Desde março do ano passado eu falava, né, que nós temos dois inimigos, o vírus e o desemprego. Não podemos parar a economia, não podemos fechar o comércio. É porque nenhum prefeito, eu quero dizer para vocês, nenhum prefeito ou governador pode se sobrepor ao governo federal. Nenhum decreto pode se sobrepor à Constituição Federal. Eles não podem te trancar em casa, eles não têm o direito de te tirar o direito de ir e vir, nem de trabalhar, nem de passear, nem de ir na igreja. Isso são direitos, liberdades constitucionais garantidas. O maior patrimônio de uma nação é a garantia da democracia e a liberdade do seu povo. Alguns podem não estar enxergando dessa forma, podem não perceber o tamanho que isso está tomando e aonde é que vai dar. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: pode ser que daqui a pouco não dê mais tempo se a gente não prestar atenção.
Nós podemos perder nossos bens, a nossa liberdade e depois nada mais poderá ser feito. Então chegou a hora de dar um basta definitivo e impedir que esses ditadores inconstitucionais destruam o país na tentativa de derrubar o Bolsonaro. Ele tem sido um obstáculo para esses parasitas estatais que só sabem sugar as nossas riquezas. Eu sei onde está o câncer do Brasil. Se esse câncer aí for curado, o corpo volta à sua normalidade. O câncer somente será removido quando nós dermos a sinalização correta, pois a resposta será eficaz. E eu já te digo que não é com manifestação de final de semana, com hora marcada para acabar, nem com selfie, nem com live em rede social. A sinalização que o presidente precisa é de uma ocupação em massa e maciça de todo o povo indignado contra os atos inconstitucionais, contra os decretos inconstitucionais, contra todos aqueles ditadores que têm rasgado a Constituição Federal. Essa revolta é totalmente legítima. Não é uma revolta, é uma indignação. Então nós temos que ocupar todos os centros de poder de nossas cidades, câmaras de vereadores, assembleias legislativas, prefeituras, sede de governos estaduais, até que o problema se resolva definitivamente. Não podemos arredar o pé até que a Constituição Federal seja respeitada, cumprida à risca, nossos direitos e liberdades constitucionais sejam garantidos e que o presidente legitimamente eleito tenha condições de governar sem interferência de outros poderes, que tem excedido as suas atribuições e limitações. Gente, isso é o que eles mais têm medo. É o maior pesadelo deles e eles farão de tudo para que o povo não vá em massa às ruas com esse objetivo que é real e eficaz. Eles têm pavor que um dia o povo chegue a invadir os poderes. Entre nos palácios e fale, acabou. Porque o que acontece? Aí você precisa ter 1000 soldados atirando na população. O policial brasileiro provavelmente não vai atirar na população, mas vai ter um evento que faz a ruptura final e aí cai todo mundo. Eles têm pavor que a população uma hora vai lá e fala assim, acabou a palhaçada, tira. Vamos nos espelhar no exemplo de heroísmo patriótico que o povo da Ucrânia deu ao libertar o seu país. Vocês acham que eles fizeram uma manifestação de final de semana com sol lindo, carreata, foram para frente de quartel pedir alguma intervenção ou autorizam alguém a agir? Rapaz, o povo botou a mão na massa, ocuparam as ruas por mais de 90 dias, sob cacete da polícia, apanhando com barra de ferro. Os caras tomaram tiro, mas resistiram, ficaram lá acampado, unido. E isso tudo sobre o intenso inverno ucraniano abaixo de zero. Fincaram o pé até que a vontade do povo viesse a prevalecer e eles venceram. A Ucrânia venceu. E tudo isso começou com um tweet. Agora imagina o que nós vamos fazer. E vocês acham que não vai haver repressão desses ditadores inconstitucionais contra a gente, contra essa ocupação democrática? Com certeza eles vão reagir. Com todo custo eles vão tentar nos reprimir. Mas eu te digo agora, você está disposto a pagar esse preço? Ou você vai ficar em casa? Porque logo tu vai ficar sem casa. Aproveita e já fica quietinho e obedece. Porque a pressão deles vai aumentar. Essa gente só nos vê como massa de manobra. Essa gente só nos vê como um escravo de lucro. Nós somos servos que devem abaixar a cabeça e beijar a mão, lamber as botas sob calças apertadas desses ditadores? Você tá brincando? É a vez da gente fazer o nosso lockdown, é a vez da gente fincar o pé, ocupar, resistir para libertar a nossa nação. E sem pressa de voltar para casa, certo? Porque em breve nós não vamos mais ter casa. Então a hora é agora. A população é que dita os rumos da sua nação. Se alguém acha que eu tenho que ser mais explícito... Agora vem a chave, pois diante disso tudo, num cenário desse, os ditadores vão reagir contra a gente. E aí é a hora de nós sermos defendidos dentro das 4 linhas da Constituição. Nós vamos ser amparados por aqueles que fazem valer os nossos direitos. O meu exército brasileiro não vai às ruas para agir contra o povo. O meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. O meu exército não vai para a rua para cumprir decretos de governadores. O recado foi dado. O presidente já disse.
Eu nunca usarei as Forças Armadas contra o povo, pois o meu exército é o verde e amarelo e vocês, o povo, nas ruas. O nosso exército é o verde e oliva e é vocês também. Contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade. O meu exército, que eu tenho falado o tempo todo, é o povo. Que diante dessa situação, dessa magnitude, o povo pedindo justiça pelo seu direito legítimo, se atacado for por ordem de ditadores inconstitucionais, o presidente nos dará amparo. Essa que é a sinalização. Aí sim ele vai agir com Forças Armadas dentro das 4 linhas da Constituição Federal. A gente só ganha guerra, pessoal, se o povo estiver bem informado. Alguns querem que ele seja imediatista. Eu sei o que tem que fazer, dentro das 4 linhas da Constituição. Se o povo, cada vez mais, se inteirar, se informar, cutucar seu vizinho, começar a mostrar para ele qual o futuro do nosso Brasil, a gente ganha essa guerra. Isso se chama GLO, que é a garantia da lei e a ordem. Isso é um ordenamento jurídico exclusivo do presidente que aciona as Forças Armadas para garantir a ordem, amparar o povo e fazer cumprir a Constituição Federal. O governo federal vai agir dentro das 4 linhas da Constituição, restabelecendo a ordem. Meu amigo, a senha foi dada. Nós temos que executar isso. E isso não pode ser feito por poucas pessoas. Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura tocante a isso? O que é dura? Para dar liberdade para o povo. Cada um em sua cidade deve procurar pessoas estratégicas, lideranças locais, pessoas que possam mobilizar, criar um plano de ocupação e resistência, fazer grupos, acampamentos, combinar com outras pessoas o revezamento para apoiar quem está lá acampando, ocupando. Aproveita o embalo dessas manifestações que tem hora até para acabar e procura gerar o início da data, a data de início que vai gerar a ocupação que vai libertar o Brasil. Gente, o recado tá aí. Isso só depende de nós. Não adianta depois ficar fazendo hashtag eu autorizo, artigo 142. O artigo agora é o TBC. Tira a bunda da cadeira. Vamos ir para as ruas ocupar. Eu alerto a você. E o conteúdo desse vídeo com certeza vai ser bloqueado de todas as formas, porque ele contém o remédio amargo para matar o câncer que está matando o Brasil. Mas cabe você deixar que essa mensagem permaneça no ar, não deixe ela ser censurada. Compartilhe o máximo possível, sem cessar, baixe esse vídeo, use como quiser. E não fica só em rede social dessas mais populares, tipo WhatsApp, Instagram, YouTube. Vai para Telegram, vai para e-mail, vai para outras redes sociais, pega teu celular na mão, leva para o teu vizinho, mostra para quem precisa, mas não deixa de agir. Nós temos que fazer isso. A senha foi dada pelo presidente. Começa essa avalanche. E isso não é algo individual de um grupinho. Isso é de todo um povo para uma nação inteira. É nosso. Não existe protagonista nessa história, mas cabe a gente decidir nessa história quem vai ser vítima ou se nós vamos ser vencedores. Nós é que temos o poder de definir o rumo da nação. Ocupar, resistir para libertar. O governo federal vai agir dentro das 4 linhas da Constituição, restabelecendo a ordem. A população é que dita os rumos da sua nação. Se alguém acha que eu tenho que ser mais explícito, lamento. Estamos entendidos?